Sem perder tempo, eu vou conectar direto com os Estados Unidos. Edilene Lopes está cobrindo a Assembleia Geral da ONU e trazendo informações para a gente. E hoje teve um momento que me chamou muita atenção e chamou a atenção de muita gente também, né? Ali, durante o discurso de Benjamin Netanyahu, né, o premier de Israel, representantes de dezenas de países deixaram a tribuna ali da ONU em protesto contra aquela guerra que está acontecendo lá em Gaza, com Israel, enfim, aquela confusão toda. Ô Edilene, você não está em Nova York mais, mas eu sei que você acompanhou isso tudo, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a essa querida bancada que está com você e também a nossa audiência aqui no Chamada Geral. Exatamente. Neste momento, Júnior, como vocês podem acompanhar pelas imagens que estão passando aí no YouTube da Itatiaia, eu estou em frente à Casa Branca, em Washington, que fica a 350 quilômetros mais ou menos de Nova York, onde está sendo realizada a Assembleia Geral da ONU. Mas mais cedo eu estava em Nova York durante o discurso de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Ele não apenas foi vaiado, como delegações de dezenas de países, conforme você disse, deixaram o salão da Assembleia Geral da ONU. E por quê? Isso é um protesto em relação ao veto de Israel, dos Estados Unidos, que tem assento no Conselho de Segurança da ONU, a criação do Estado palestino. Israel foi criado em 1948 e nessa época a maior parte do território era ocupada por palestinos. Eles migraram de região e hoje, só para que a população em casa entenda, onde fica o Estado de Israel, tem regiões destinadas especificamente para os árabes palestinos. É a Cisjordânia, que fica fincada no meio de Israel, ou seja, o Estado de Israel formado por judeus é dividido por um território que é ocupado pelos palestinos, e a faixa de Gaza, que agora está sendo tomada por Israel de novo, depois do ataque do dia 6 de outubro de 2023 do Hamas, fica mais na borda de Israel. Se for criado um Estado palestino, esse Estado vai ficar um pouco dele no meio de Israel e outro restante na faixa de Gaza, mas Israel não aceita que isso ocorra, principalmente depois do ataque do Hamas ao Estado israelense. Então, hoje isso é um impasse. Dos 193 países que são membros da ONU, mais de 140 apoiam a criação do Estado palestino. Como, por exemplo, aderiram na última segunda e terça-feira a Itália, Canadá, Canadá, Reino Unido e França. Itália é um dos países contrários à criação do Estado palestino. Hoje existe esse impasse, embora a minoria seja contra. Países como os Estados Unidos, que têm assento no Conselho de Segurança, vetam a criação do Estado palestino. Para você ter uma ideia de como o conflito se intensificou nos últimos anos, este é o primeiro ano desde que existe a autoridade palestina, porque não é um país, mas tem uma autoridade que representa a Palestina, é a primeira vez que eles não podem participar da Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque é necessário um visto que é emitido pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos não estão emitindo vistos para palestinos. Então a autoridade palestina participou da Assembleia Geral da ONU à distância, não pisou no território americano, e esse é um impasse, mas que não foi resolvido nessa Assembleia Geral. E por esse motivo, por causa do protesto dos países que são a favor da criação do Estado palestino, muitos deixaram a Assembleia Geral da ONU na hora do discurso de Netanyahu, que também foi bastante vaiado hoje lá em Nova York. Júnior. Obrigado, Edilene Lopes, falando direto e ao vivo dos Estados Unidos. A Edilene está cobrindo esse encontro de países na Assembleia Geral da ONU.